nós vamos cantar aqui todo mundo junto com bastante alegria, tá bom? Só esperar o ok do Gerson ali. Mas vocês já podem se cumprimentando. Maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há menor, pra seja visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, na alegria sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Tão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Neste momento, vamos aos nossos anúncios. Gostaria de lembrar que todos os sábados as mulheres da igreja estão em jejum e oração. O Ministério da Mulher estende esse convite a toda a igreja, para que possamos buscar mais a Deus juntos. Também queremos convidar todos para o Portuguese Camp Meeting, com o tema Welcome Home, voltaremos para casa, ao lugar onde pertencemos. O evento acontecerá no dia 6 de junho, que já é semana que vem, na Southern New England Conference em South Lancaster, Massachusetts, com a participação especial do pastor Robson Menezes. Tem um vídeo. Há 158 anos, os adventistas se reúnem para viverem juntos uma experiência extraordinária. Eu quero dizer que eu vou ter o privilégio de estar aí com vocês, os queridos membros da Southern New England Conference, para juntos discutirmos aí e relembrarmos o que Deus tem feito na nossa vida com esse movimento. Daqui a pouco vai chegar esse dia tão especial, 6 de junho, quando nós iremos relembrar Welcome Home. Que Deus abençoe imensamente você. As semanas logo vão terminar e vão chegar no dia 6 de junho para nos encontrar e lembrarmos que estamos aqui de passagem, nos preparando para ir ao céu, o nosso destino final. Que Deus abençoe você. Um abraço e até logo mais. Os jovens, acontecerá o Youth Portuguese Camp Meeting, com o tema Identidade e Propósito, com o pastor João, às 10 horas da manhã, no Ortiz Hall. Para jovens a partir de 15 anos, venham e tragam seus amigos. Lembrando que também no próximo sábado nossa igreja estará fechada, porque estaremos reunidos no Camp Meeting, às 10 da manhã, na sede da conferência em South Lancaster. Esses foram os anúncios. Que Deus abençoe a todos e tenham um feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Mais uma vez estamos aqui no nosso momento do sorteio de oração. Quem lembrou de orar pela família da semana passada? Eu orei, eu creio que ela recebeu as bênçãos de Deus e com certeza ela foi visitada pelo Senhor. Sempre, claro, todos nós temos lutas,
mas o Senhor, Ele sempre vai estar conosco, né? E eu creio que Ele esteve com ela, sim. A gente vai fazer o sorteio agora, novamente. Elza e família. Lembrando que estamos no processo também de jejum e oração, tá? Mudamos o dia da quarta para o dia do sábado. Algumas fazem até meio-dia, outras continuam fazendo na semana. Então, o importante é fazer, né? Vamos fazer uma oração? Oremos. Deus Santo, Pai amado, Senhor dos Senhores, obrigada, Jesus, por esse momento. Clamamos Teu Santo Espírito aqui em nosso meio. Senhor, Tu conheces os nossos desígnios, Tu conheces o nosso coração e Tu conheces também o coração da Elza, da sua família. E nesse momento, Senhor, nós queremos colocar a família dela aqui no Teu senhorio. Que nessa semana, Senhor, Tu nos faça lembrar, Senhor, para que nós venhamos orar todos os dias pela família dela. Tu sabes, Senhor, daquilo que ela necessita. Tu sabes dos seus anseios, das suas ansiedades. Tu sabes das suas alegrias também. Então, nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial para essa família. Se Tu a escolheu nessa semana, porque Tu sabe o quanto ela precisa dessas orações. Então, Senhor, que Tu haja com misericórdia, Senhor, nessa família. E que nós também possamos orar cada vez mais uns pelos outros. Que Teu Santo Espírito desça sobre essa família e sobre nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Feliz sábado, igreja. Provérbios 3, a partir do versículo 9, diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Eu não sei quantos de vocês têm observado o quanto que nós temos crescido, o quanto que Deus tem feito nessa igreja. E a gente passou um mês falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos dízimos, das ofertas, que é algo tão importante que às vezes passa despercebido para a gente. Sabe, a igreja de Deus, ela vive e ela caminha através de missionários e das mãos dos missionários. A igreja ela está aqui dentro, mas lá fora tem muita coisa acontecendo. E dentro dessa própria igreja tem muita coisa acontecendo. O nosso tanque batismal ele está quase terminando. A nossa igreja tem tido várias melhorias. E você é responsável por isso. Quando você prepara durante a sua semana o seu dízimo, a sua oferta, eu queria te fazer um convite para que você, a partir de hoje, colocasse no seu coração: o que é primeiro na minha vida? O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas o Senhor te convida para um compromisso de fidelidade com Ele. Um compromisso verdadeiro de levar realmente o Evangelho através da sua colaboração. Sejamos colaboradores e os diáconos vão passar as salvas.
Oremos. Querido Jesus, obrigado, meu Deus, por essa manhã que o Senhor nos concede a oportunidade de adorarmos o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, que é o Deus mantenedor de todas as coisas, tem cuidado da sua igreja, ó Pai. Tem cuidado de cada família aqui representada, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que cada oferta dessa que foi entregue, ó Pai, cada dízimo desse que foi devolvido, ó Pai, seja convertido em semente e que ele possa alcançar corações como corações férteis, ó Pai. Para que o Senhor possa voltar o quanto antes para nos buscar, Jesus. Te agradecemos em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Max, vem cá. Hoje é aqui no banco. Tá tudo chique hoje. Muito bem, crianças, bom dia. Bom dia, crianças. Hello. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, por isso que nós pedimos para que vocês se sentem aí nos bancos, porque hoje vamos ter o privilégio de ter mais uma criança que, assim como vocês, será dedicada ao Senhor, tá bem? E aí, eu vou pedir um favor a vocês, prestem atenção. Daqui a pouco, as nossas professoras vão compartilhar com vocês um desenho. Toda adoração infantil tem um desenho, correto? Então, hoje vocês vão receber um desenho e eu queria que vocês fizessem bem bonitinho ali o colorido no desenho, colocassem o nome de vocês e depois nós vamos dar de presente esses desenhos para os pais que vão dedicar a criança, para que eles guardem de recordação. Combinado? Então caprichem bem ao colorir ali o desenho e depois a gente vai, vocês vão conhecer os pais, vocês podem durante o culto levar o desenho para eles quando ficar pronto. Combinado? Tudo bem? Muito bem. Então, querida igreja, eu queria convidar aqui à frente a Cíntia e o Moraes, por favor. Querido casal, tragam o pequeno Dominique e podem vir acompanhados do filho mais velho também, o Henry, e se colocar aqui ao nosso lado. Esse querido casal, a Cíntia é a profissional que cuida das madeixas da Anarlis, não é? Por favor, bem-vindos, privilégio, viu? Muito obrigado pela confiança. E aí, Henry, firme? Tudo bem? Prazer, viu? Aqui está o pequeno Dominique e nós queremos então, ela tem frequentado a nossa igreja, a convite da irmã Anarlis, e ela sentiu o desejo de dedicar o seu filho mais novo ao Senhor, e vamos orar pelo Henry também, para que Deus abençoe o casal e também os filhos. O Dominique Lima Moraes nasceu em 1º de dezembro do ano passado, aqui na cidade de Framingham. Temos aqui um cidadão nato da cidade de Framingham. Filho, então, da Cíntia e do Moraes, também são pais do Henry, já está quase mais alto que o pai aí. Temos aqui, assistindo pela transmissão, foi enviado o link para os avós. Temos então a nossa irmã Maria e o seu Francisco, e também a dona Maria Irene e o seu Edneuter, a Maria Irene e Edneuter, pais do Moraes, e a dona Maria e o seu Francisco, pais da Cíntia. Queridos, é um privilégio para nós podermos compartilhar esse momento tão importante na vida de vocês. E baseados então na palavra de Deus, eu preparei aqui uma breve reflexão que diz assim: o amor que escolhe cuidar. Queridos Cíntia e Moraes, os queridos avós que nos acompanham pela internet,
e também o querido Henry, irmão mais velho. Vocês escolheram estar aqui hoje na igreja porque vocês amam o Dominique. Por isso estão aqui. E o amor é a linguagem que todos nós entendemos. Independente de ele saber falar, ele já entende o que é ser amado. O amor é uma linguagem universal. Por isso que a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, verso 1. Herança não é uma posse. Herança é uma responsabilidade preciosa. É isso que Deus deu a vocês. 2 preciosas responsabilidades, tanto o Henry quanto o Dominique. Na nossa fé cristã bíblica, nós cremos que a família é um presente de Deus. Um lugar onde o amor se torna uma ação diária, através de atos de respeito, através de paciência, através do perdão. Jesus acolheu as crianças e as tomou em seus braços e as abençoou, conforme Marcos capítulo 10, versos 13 a 16. Então hoje nós vamos repetir este gesto. Não para marcar uma religião, mas nós vamos repetir este gesto para afirmar um caminho de cuidado. Quando ele for colocado nos braços de um ministro do Evangelho, simbolicamente ele está sendo devolvido a Deus, que o deu a vocês. Por isso, 3 escolhas simples que qualquer mãe e qualquer pai podem fazer para afirmar um filho neste caminho que é o caminho da segurança. Primeiro, presença. O Dominique não precisa e nem vai ter pais perfeitos. O Dominique precisa de vocês perto dele. E é isso que realmente faz falta hoje em dia. Conforme o livro de Deuteronômio, eu e você precisamos falar do caminho de Cristo andando ao lado dele neste caminho. Ele precisa da presença de vocês. Segundo, o Dominique precisa de exemplo. O que ele será, o que ele ver em vocês, bondade, honestidade, respeito, isso vai moldar o coração dele mais do que qualquer discurso. Vocês são exemplos para os seus 2 filhos pelas atitudes, muito mais do que pelas palavras. E finalmente, Cíntia e Moraes, tenham sempre espaço para perguntas. Deem a liberdade para que o seu filho Dominique e o seu filho Henry também perguntem a vocês sobre Deus, perguntem sobre a vida, sobre o propósito, porque a fé saudável, ela não tem medo de perguntas, mas ela caminha com elas. E saibam, a gente não tem todas as respostas e não tenham vergonha disso. Você pode dizer: pai, mãe, nós vamos procurar a resposta, nós não sabemos. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente é o que se espera quando a gente está presente na vida dos filhos, somos exemplo na vida deles e damos espaço para que eles perguntem. Dominique é um presente de Deus e hoje nós vamos celebrar este presente. Por isso, queridos, nós pedimos que vocês tenham este compromisso diante do Senhor. Queridos Cíntia e Moraes, vocês estão se comprometendo a amar o Dominique, assim como amam ao Henry, com presença, com exemplo e com espaço para perguntas, buscando sempre o melhor para a vida dos seus filhos. E os pais podem contar com a nossa ajuda aqui também. Por isso, a nossa igreja, como comunidade cristã, está aqui se comprometendo a apoiar vocês nesta caminhada, levar os seus filhos num caminho seguro, o caminho que chama-se Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Nós, neste momento, vamos fazer uma oração, então, de dedicação com a criança e os pais. A igreja vai poder permanecer em atitude de reverência, enquanto nós aqui vamos orar. Será que você pode segurar para mim? Posso fazer um teste? Com licença.
Tudo bem aí? Faz tempo que não acontece isso aqui. Podemos nos ajoelhar? Tudo bem? Geralmente eles querem puxar minha barba. Vamos ver. Obrigado, Jesus, pelo privilégio da vida do Dominique. Obrigado, Jesus, pelo privilégio da vida do Henry. E obrigado porque Cíntia e Moraes hoje escolheram, diante de Deus e da igreja, dar este sinal de gratidão a Deus pelos seus filhos. Em especial hoje, estamos felizes porque este casal interrompeu a sua rotina para poder estar na igreja com seu filho mais velho, nesta cerimônia que vai marcar tanto a vida do Henry quanto a vida do Dominique também. E que eles possam exatamente assumir este compromisso. Um compromisso de presença na vida dos seus filhos, um compromisso de saber ser exemplo para eles e um compromisso também de poderem dar espaço para as perguntas e dúvidas que os filhos têm. E que estes pais sejam fiéis a Ti e assim possam cada vez mais amar um ao outro como marido e mulher e amar também os seus filhos. Por isso, estamos pedindo a Tua bênção sobre o Dominique, sobre este casal, sobre o Henry e por extensão a todos os filhos da nossa igreja. E que quando o Senhor voltar, este casal esteja ali diante do Senhor com os filhos que o Senhor presenteou a eles. Orando por esta bênção, orando pela salvação desta família e orando pelas famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Ó, temos aqui um novo orador, ó. E é forte, viu? Nós vamos ter uma música especial e durante a música nós vamos então apresentar o Dominique à igreja e quando nos aproximarmos, erga sua mão em atitude de bênção por este menino. E se o Henry quiser ir comigo, está convidado. Vamos dar um passeio? Cadê a cantora? Está aqui? Criança cheia de alegria, és bem-vindo entre nós, amado és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltarás o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vindo entre nós, amado és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Lindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz.
sobre ti. Levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. E te dê a criança cheia de alegria. Amém? Olha, acho que não vou devolver, não. Está bem encaixado no sofá aqui, né? Eu vou pedir para que o departamento infantil, por favor, venha entregar aqui uma memória importante para vocês, para poder lembrá-lo deste dia. Ó, lá vai. Vamos lá. Vocês estão vendo os pezinhos do querido Dominique ali na sua Bíblia? Henry, do you read in English? Yes? Então, você vai pedir você vai contar as histórias para o seu irmão, tá bem? Vocês têm aqui as representantes da escola sabatina da classe dele, tá bom? E um certificado para que vocês possam relembrar o Dominique deste dia tão especial na vida dele, ok? Atenção, e ele já está com o microfone aqui, ó. Então, pais, vocês agora vão recebê-lo pela segunda vez, tá bem? Quando ele nasceu, Deus entregou a vocês pela primeira vez. Quando agora está dedicado ao Senhor, ele está sendo entregue pela segunda vez. Lembrem-se, presença, exemplo, e deixe que ele faça perguntas. E deixem que Deus ajude vocês nesta caminhada, e nós estaremos aqui para ajudá-los também. Que Deus abençoe o casal, a família. Uma salva de palmas, por favor. Parabéns. Como muitas pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? É sempre bom. E o mais interessante é que temos vários bebês na fila aí, não é? Temos aí duas meninas que já chegaram, a Mavi e a Eloá. Temos o Benjamin chegando. Temos a Rebeca, que está ali no banco com a mamãe, a Estela. Então, que Deus seja louvado pelas nossas crianças. Então, crianças, olha para o pastor aqui, crianças. O casal está lá no último banco. Então, à medida que vocês pintarem o desenho, coloquem o nome do desenho e levem ali para o casal os desenhos como uma recordação. Combinado? Louvor? Antes de continuarmos, eu gostaria de acrescentar um anúncio que eu acabei esquecendo. Os desbravadores estarão na igreja amanhã para limpar as barracas que foram utilizadas no acampamento do último final de semana. E as famílias que não puderem comparecer, por favor, podem levar uma barraca para casa para limpar ou contribuir com um valor de $30. Agradecemos a colaboração de todos. E agora, para continuarmos esse momento de louvor, vamos cantar Tu És, que essa canção toque no coração e nos lembre de quem Deus é para nós. E vocês podem colocar de pé, vocês estão de boa aí, né, acomodados? Coloque-se de pé diante do Criador e vamos louvar o seu santo nome. Meu microfone que está meio abafado o som dele, se puder dar uma ajustadinha aí, por favor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
é a fonte verdadeira, é o nosso Salvador. Estou gostando de ver, mas vocês podem melhorar, nós também. Então, vamos cantar agora esse hino, clamando que Deus nos dê o teu Santo Espírito, porque nós só podemos chegar ao conhecimento das coisas de Deus através do seu Santo Espírito. Então, vamos cantar com bastante alegria esse hino. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. O teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós estamos vivendo momentos muito diferentes ultimamente, né? Momentos assim muito estranhos, momentos tensos. Um momento você está alegre, no momento seguinte você está triste. Um momento você está triste, no seguinte você está alegre. E enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós vamos enfrentar esse tipo de situação.
Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa manhã que está passando por algum problema aí difícil, que talvez veio para cá sorrindo, mas chegou aqui, recebeu alguma notícia já que entristeceu o seu coração. Pode ser que tenha alguém aí passando por problemas os mais diversos possíveis que nós podemos imaginar, neste exato momento. Hoje eu acordei com uma notícia do falecimento do pastor Siloé de Almeida, um grande líder da igreja adventista aí no passado. Ontem vivo, amanhece no dia do Senhor, descansando, aguardando a ressurreição dos justos. O que vai lá no fundo do seu coração? O que aflige o seu coração neste momento? O que você espera de Deus neste momento na sua vida? Qual oração que você faz para Ele? O que você espera que Deus haja na sua vida, responda na sua vida nesta manhã, neste momento? O quê? Problema de saúde, problema de dificuldade financeira, problemas familiares. Tem um texto do livro Obreiros Evangélicos, página 259, que diz assim: as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são aquelas que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens, são aquelas que são ganhas na sala de audiência de Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Esse é aquele momento que nós vamos colocar a nossa vida, os nossos anseios, os nossos porquês, os nossos questionamentos, as nossas ansiedades nas mãos daquele que tudo pode, daquele que pode resolver as nossas dificuldades. E nós queremos aqui pedir à igreja que lembre-se também do seu Olímpio nas suas orações. É o pai do nosso amigo Alisson. Ele está travando aí uma batalha com câncer, e o Alisson teve que ir às pressas para Nova Jersey, né? Acho que é isso, para estar com o pai lá neste momento. Então lembrem dele nas suas orações. Mas você também pode ter o seu pedido aí no coração. Então nós vamos ter este momento agora que é de oração. Vamos colocar no melhor lugar do mundo os nossos anseios, os nossos pedidos, que é nos braços de Jesus. Se você sentir melhor, vem aqui à frente. Tem algum problema? Alguém da família com doença, passando por alguma luta, passando por alguma dificuldade? Nós vamos entregar essa pessoa agora nos braços de Deus. Tem algum problema financeiro? Tem problema de saúde? Tem problema na família? Saudade de casa? Saudade do Brasil? Problemas imigratórios? Vem aqui que nós queremos entregar o seu problema no melhor lugar do mundo, que é nos braços do Senhor Jesus. Ou se ajoelhe onde você está e nós vamos falar com Deus neste momento. Deus e Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que Tens feito em nossas vidas até este presente momento. Te louvamos porque a Sua mão, ela sempre está conosco, ela sempre nos alcança, e porque temos certeza de que os seus braços estão ao nosso redor neste momento. Aqui, Senhor, tem pessoas que passam por diversas situações, diversos problemas, inquietudes, que tiram um pouco a nossa tranquilidade do dia a dia. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cantamos, a Tua igreja cantou aqui que o Senhor vai agir. Não sabemos quando, mas confiamos que o Senhor vai agir. E quando o Senhor agir, nós temos certeza que este é o melhor momento para agir em nossas vidas. Tem filhos Teus que estão sofrendo com problemas de saúde. E como os problemas de saúde tiram a nossa paz nos dias que nós vivemos, ó Pai. Nós não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para o sofrimento, mas nós vivemos num contexto do grande conflito. E nós sabemos que essa vai ser a nossa luta até que o Senhor venha e coloque num ponto final e derrote o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Então, Pai, se tem alguém passando por algum problema de saúde aqui ou fora daqui, visite os Teus filhos neste momento, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre eles, dê sabedoria aos médicos nos tratamentos que estão sendo realizados
e que tudo, Pai, ocorra conforme a tua santa e divina vontade. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco até este momento aqui, que nós já estivemos aqui na tua igreja. A tua palavra vai ser aberta agora, ó Pai. O Senhor esteve com teu servo, o pastor Walter, durante a preparação desta mensagem. Temos certeza que é aquela que o Senhor quer transmitir para a nossa igreja nessa manhã. Então, por favor, dê facilidade a Ele neste momento para transmitir da melhor maneira que alcance cada coração aqui. E que ao sairmos daqui possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que eu e você escolhemos estar hoje na casa de Deus. Boa tarde. Boa tarde, igreja. Exatamente meio-dia. E a boa notícia é que temos um almoço nos esperando lá embaixo, tá bom? Fiquem tranquilos, todos irão almoçar hoje. Tem sido dias desafiadores, como o pastor Sérgio comentou, mas eu queria a sua ajuda. Muita gente está abrindo mão de estar na igreja. E só ontem eu enviei mais de 100 mensagens pelo WhatsApp. Não sei se você recebeu. Se você não recebeu, é porque eu não tenho o seu número. Mas enviei para todos os que eu tenho. E se você puder me ajudar, está sentindo a falta de alguém, como eu estou, por favor, nesse momento você poderia compartilhar uma mensagem com esta pessoa. Óbvio que existem situações como do nosso querido Alisson, que precisou sair de forma inesperada, mas outros podem estar em casa nesse momento, ou fazendo qualquer outra coisa. Eu sei. Estávamos ali na classe do professor Leandro, na escola sabatina, e conversávamos. Não é a frequência à igreja que nos salva, mas a frequência à igreja é algo que faz parte desse processo, nos ajuda. Porque aqui estamos com pessoas que estão na mesma luta que a gente, e aqui a gente se renova, a gente celebra, porque não são essas paredes. Lembre-se, isso aqui vai virar lenha quando Jesus voltar. Vai queimar. Ele vem buscar pessoas. Então, nos ajude. Envie uma mensagem para quem você sabe que não está aqui agora, por alguma razão. Se for uma razão como o Alisson, diga que estamos orando por ele. Se for alguém que você sabe que simplesmente não está vindo à igreja, diga que essa pessoa faz falta. E pais, nos ajudem. Aquela atenção com os filhos e a reverência é muito importante. É hora de estudarmos a palavra de Deus. As Bíblias estão com você? A Bíblia veio à igreja hoje? Onde estão as Bíblias? Posso vê-las? Onde está a sua Bíblia? Se for no smartphone, toma cuidado, tá? Só não vai perder a atenção aí. Orando em nome de Jesus. Nós precisamos saciar a nossa sede, a nossa fome. Fala conosco através da Tua palavra e que todos nós
conforme o pastor Sérgio pediu, saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Por Jesus. Amém. Os slides, por favor. Eu queria que você prestasse bem atenção numa das mensagens que eu tive mais luta e tempo para preparar. Em média, um sermão leva 12 horas para ser preparado, no mínimo. Quanto menor o sermão, mais horas eu preciso. Mas às vezes, por mais que eu esteja ali dedicado a isto, e vocês sabem que de segunda a sexta, cada dia eu faço uma reflexão, todas as quartas-feiras mais uma, e todos os sábados. É um desafio. É um desafio vir à frente da igreja e fazer desta responsabilidade algo que realmente seja importante e relevante para vocês. E eu sei que hoje em dia é difícil passar 40 minutos, 50 minutos ouvindo um sermão. Mas eu peço, por favor, a sua atenção, a sua concentração. E que hoje nós possamos, diante desse altar, deixar nossas máscaras e vivermos como Cristo quer que vivamos. Você aceita? Você aceita em nome de Jesus? Sabe, meus queridos, uma verdade é inegável. Jesus é o único que sabe o pior de cada um de nós. Estamos aqui bem alinhados, bem vestidos, alimentados. Estamos aqui de forma que ninguém conhece de verdade quem somos. Ninguém sabe quem realmente eu sou, nem quem você é, mas Jesus sabe. E sabe o que eu e você temos de pior. E ainda assim, Ele nos ama como ninguém é capaz de amar. Você já parou para pensar nisso? Porque quando eu e você descobrimos o que os outros têm de ruim, nós odiamos as pessoas. Nós deixamos essas pessoas de lado. Esse aí não vale nada. Mas Cristo, quando olha para mim e sabe o que eu tenho de pior, Ele não sai do meu lado. Ele me ama. É fato. Todos nós carregamos uma versão pública de nós mesmos. Feliz sábado. Feliz sábado. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Todos nós temos uma versão pública para mostrar aos outros que está tudo bem. Uma versão que sorri, uma versão que responde com uma carinha assim de satisfação, uma versão que cumpre as funções, cumpre horários, cumpre compromissos, uma versão que canta, uma versão que prega, uma versão que serve, uma versão que trabalha, uma versão que se esforça por manter tudo sob controle. Mas também existe aquela versão de verdade, aquela que a gente esconde. Ferida, cansada, insegura, culpada, ansiosa e pior, vivendo com medo de que alguém vai descobrir o que é que a gente fez de errado. A pergunta que o Evangelho faz para você e para mim, neste último sábado do mês de maio, não é: você consegue sustentar esta imagem por quanto tempo? Não é esta a pergunta que o Evangelho faz. A pergunta que o Evangelho faz é esta. Pode lê-la comigo? Você permite o quê?
Que Jesus encontre você de que forma? Sem máscaras. Você permite que Jesus encontre você agora sem a sua máscara? Sabe, queridos, Jesus, ele atravessa barreiras para encontrar quem vive escondido. Por favor, a sua Bíblia aberta no Evangelho conforme João, capítulo 4, a partir do verso número 3. Contexto do hino que cantamos há pouco. Junto ao poço estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Abra sua Bíblia, Evangelho de João 4, a partir do verso número 3. Veja ao redor se alguém precisa de uma Bíblia ou precisa de ajuda para encontrar as passagens, por favor. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Esse necessário precisa chamar a sua atenção. Era necessário que passasse por Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus se sentou junto ao poço, e era por volta do meio-dia, exatamente esse horário, meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco desta água, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Tu, sendo um senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque judeus não se dão com os samaritanos. Crente sempre foi problema a vida inteira. Não se dá com as pessoas que pensam diferente dele. É sempre assim. Muitas pessoas se julgam melhores do que as outras por aquilo que acreditam. E sabe, meus queridos, Jesus conhece o nosso pior. Você já parou para imaginar se nestas telas que estão aí, apresentando os slides, os nossos pensamentos fossem expostos? Se cada vez que um pregador como eu subisse aqui, fosse exibido nas televisões, não os slides do sermão, mas o que eu estou pensando? Ou o que você está pensando? Você chega na igreja, a equipe do Wesley te recepciona e naquela TV da recepção passa ali um flashback, um resumo de toda a sua semana. Tudo que passou na sua mente aparece nos televisores da igreja. Já imaginaram? Alguém que você olha para a igreja e na sua mente você odeia e isso aparecesse na tela. Ai, como eu detesto essa pessoa. Ih, não. Bom dia, meu irmão. A paz. Mas lá na mente está pensando outra coisa. Jesus conhece o que nós estamos pensando e quem nós somos. E ele conhecia aquela mulher. Mas preste atenção no destaque poderoso deste verso número 4. Os judeus evitavam passar por Samaria, porque o seu preconceito era profundo. Samaritanos eram vistos como impuros, indignos, espiritualmente corrompidos. Eram pessoas que haviam se relacionado com os assírios. Então eles eram judeus misturados com assírios, portanto eles não prestavam para o judeu puro. Muitos preferiam fazer um caminho mais longo para não ter que atravessar pela cidade de Samaria e cruzar com os samaritanos. Eu me lembro que quando nós começamos nossa jornada conjugal, no século 20, e fomos morar numa cidade enorme,
chamada Conchal. Saudação aos conchalenses que nos assistem. Não é enorme nada, é uma principal e algumas assim. Hoje cresceu, né? Mas uma pessoa que ficou responsável por administrar o nosso aluguel tinha um apelido interessante, Corta-Vorta. Que como ele não estava muito bem na cidade, toda vez que ele cruzava com alguém que ele tinha problema, ele cortava a volta. Não é? Corta-Vorta. Não tinha que cruzar com a pessoa, porque senão ia ter um encontro problemático. 30 anos que esse corta-vorta está na minha cabeça. E os judeus cortavam a vorta para não ter que passar por Samaria. Mas você leu comigo ali no verso 4 que Jesus deixou a inspiração para escrever: era necessário que ele passasse em Samaria. E ele está aqui agora. É necessário que ele esteja conosco, porque ele sempre está conosco. Necessário por quê? Porque havia uma mulher escondida atrás da sua vergonha, porque havia um coração cansado de carregar rejeição. Você já sentiu-se rejeitado alguma vez? Eu fico me lembrando, especialmente as duas últimas viagens que fizemos para atender um compromisso do Portuguese Advisory, né, o encontro dos pastores de língua portuguesa da América do Norte. E quando eu entro pelo corredor do avião, eu percebo no rosto das pessoas: do meu lado não, do meu lado não, do meu lado não. Olha o tamanho desse cara, do meu lado não. Até que eu paro na minha fila e a pessoa que está ali diz: oh Deus. E na ida e na volta, a minha cadeira foi a do meio. Então eu tenho que viajar assim. Tranquilo. E olha que eu nem preciso de extensor mais para fechar o cinto fecha. Mas eu sou meio espaçoso, eu sei. Mas essa cara, o rosto das pessoas é impagável. Do meu lado não, aqui não. Aí quando você passa, você sente, passou. Aquela mulher estava cansada de rejeição. Havia uma alma vivendo atrás de uma máscara. Você trouxe a sua máscara hoje? O Evangelho começa exatamente quando Jesus decide que era necessário passar em Samaria. Então leia comigo. Jesus vai... Não, com essa fé não dá. Jesus vai... Pessoas religiosas não vão. Normalmente não vão. Sabe, queridos, enquanto o mundo cria muros, Cristo nos mostra que Ele atravessa as fronteiras. Ele atravessa as fronteiras étnicas, morais, emocionais, espirituais e sociais. Mas dentro de nós crescemos ouvindo que Deus só ama os melhores. A gente cria esta fantasia. Deus só ama os melhores, Deus só ama as pessoas limpas, Deus só ama as pessoas resolvidas, Deus só ama aqueles que são fiéis, obedientes e são super perfeitos. Não ama uma pessoa como eu, cheia de defeitos. Se as pessoas realmente soubessem quem eu sou, elas iriam se afastar. Mas Jesus, Ele atravessa Samaria justamente para mostrar o contrário. Quanto maior o isolamento de uma pessoa, mais intencionalmente Jesus decide se aproximar dela. Jesus não procura pessoas impecáveis, Ele procura pessoas que estejam com fome e sede dEle.
Abra sua Bíblia e nunca mais se esqueça de Ezequiel 34, por favor. Abra sua Bíblia, localize aí na tela do telefone. E hoje, antes de dormir, durma lendo este verso. Esses 4 versos, Ezequiel 34, a partir do verso número 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo, verso 15, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Quem diz? O Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei aquelas que estão doentes, mas eu destruirei as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça. Nunca Jesus vai abandonar uma ovelha que esteja perdida. Não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cônjuge. Quantas pessoas que amamos e que não estão mais neste caminho, em o nome de Jesus, eles não estão sozinhos. Creia, esse bendito Supremo Pastor está lá buscando, querendo trazer para perto, e Ele está com você também. Sim, queridos, durante aquele inesperado encontro junto ao poço de Jacó, Jesus revela a verdade para aquela mulher sem destruir a sua dignidade. Volte a atenção para João 4, por favor. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, a partir do verso 16. João 4, a partir do verso 16. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não é seu marido. O que você disse é verdade. Irmãos, quando Jesus toca na história da mulher, porque você já teve 5 maridos, Ele não está humilhando publicamente aquela mulher. Os discípulos haviam saído, e era necessário que ele tivesse um encontro com ela, uma pessoa que escolhia colher água em um horário em que ninguém ia ao poço. Ela sabia que estaria sozinha nessa hora, mas Jesus sabia que ela estaria sozinha e chama a sua atenção em particular. Pega a visão. Ninguém deveria ser repreendido em público. Lembre-se disso. Jesus tem uma conversa privada, e aquele encontro produz transformação, porque aquela mulher percebe: Jesus é enviado por Deus, ela reconhece, esse é o Messias, e isso muda completamente o tom daquela narrativa. Por isso, igreja, leia comigo o que está na tela, por favor. Leia. Jesus o quê? Nunca usa a verdade como arma, ele usa a verdade como instrumento de cura. Pegou a visão aqui? Ninguém está autorizado a usar a Bíblia para humilhar ninguém.
Quem usa a Bíblia para humilhar as pessoas não conhece o autor da Bíblia. A verdade deve ser dita para curar, nunca para destruir. E Jesus nos mostrou isso na prática. Muito bem, você disse bem. Esse daí não é o teu marido, porque você já teve 5 antes dele. Mas disse isso em particular. E quantas vezes a gente ouve comentários que devem ser levados para a comissão. E quantas vezes os comentários são feitos ao redor, nunca para a pessoa. Em nome de Jesus, afaste-se da roda dos escarnecedores. Não aceite falar sobre ninguém, a menos que esta pessoa saiba que você está falando sobre ela. Porque a maneira do Evangelho trabalhar sempre será em particular. A pessoa não aceitou, chame 2 ou 3 testemunhas. A pessoa não aceitou, leve à comissão. A pessoa não aceitou, considere gentil. Pronto, acabou. Nunca use a verdade como uma arma. Até porque, se você fizer isso, um dia essa arma vai atirar em você também. Não se esqueça. Eu e você tentamos o tempo todo esconder nossa culpa, nossos fracassos, nossos traumas, nossos pecados, nossas feridas emocionais, porque nós acreditamos que se alguém enxergar a nossa verdade como Jesus enxergou a verdade daquela mulher, nós vamos deixar de ser amados. E será que é assim mesmo, igreja? Se vocês me conhecessem no meu íntimo, vocês deixariam de me amar? Se conhecessem cada um dos que estão sentados ao seu lado de verdade, nós deixaríamos de amar alguém aqui? Jesus fez algo revolucionário. Ele revelou tudo. E ainda assim, apesar de saber de tudo, revelar tudo o que acontece, Ele permanece conosco. E como isso se chama? Graça. Encha a boca para dizer graça. Obrigado, Jesus. Porque Ele sabe o que você esconde. Ele sabe do seu passado, do seu futuro, sabe do seu presente. Conhece os seus pecados todos. E Ele continua do seu lado. Isto nós chamamos de graça. E que muitas vezes nós queremos negar para o outro que peca. Em alguma igreja por aí, nesses 30 anos de serviço, a comissão estava com fome de votar a remoção de um membro da igreja alcoólatra. Pastor, não dá mais. É uma vergonha. Não tem condição mais. E antes que fosse tomada a decisão, uma pessoa me disse algo que eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Pastor, sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje? Para colocar esse irmão para fora? É porque o pecado dele fede. Porque se o pecado dele não fosse fedido, álcool, ele estaria normalmente nos bancos da igreja, como muitos aqui. A pornografia não fede. A violência contra a mulher, contra o marido, contra a criança, às vezes não aparece. As picaretagens no comércio, muitas vezes não aparecem. Mas o irmãozinho, coitado, ele bebe e fica fedido. Aí nós aqui, os justos, vamos removê-lo.
Se há uma coisa que eu e você temos que aprender com Jesus, é não rejeitar, ficar ao lado de quem precisa de ajuda. Isso chama-se graça. E muitas vezes a igreja não é um lugar de graça. Por quê? Já imaginaram se os nossos pecados não fedidos fossem revelados nestas telas? Ah, queridos, uma religião sem graça produz esconderijos. Há muitas pessoas que estão escondidas. A graça sem a verdade produz superficialidade. Mas Jesus une verdade e amor de maneira perfeita. Ele não relativiza o pecado da mulher, porque a gente ouve muito disso, né? Está passando pano. Jesus nunca passou o pano. Mas também, ele não reduziu aquela mulher àquilo que ela foi no seu passado. O mundo coloca rótulos pelos momentos ruins que as pessoas passam. Esse aí traiu a esposa, isso não vale nada. E depois ele fica com aquele rótulo a vida inteira. Aquele lá desviou verba, ladrão, a vida toda. Se as pessoas conhecem os nossos pecados, elas nos colocam um rótulo e nós vamos carregar esse rótulo toda a nossa vida. Jesus revela o pior das pessoas, mas ao invés de rotular, ele oferece água viva. Olha que salmo extraordinário esse. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 51. Concentre-se na palavra de Deus. Salmo 51, verso 6. Esse é um verso que você deveria ler constantemente. Salmo 51, 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele conhece você no seu íntimo. Nosso verdadeiro eu, que vive escondido porque acredita que se for revelado quem somos, seremos rejeitados. Em Cristo não funciona. Em Cristo a verdade se torna caminho de cura e não de esconderijo. Você não precisa se esconder. Permita-se ser curado em o nome de Jesus. O amor de Cristo desmonta nosso falso eu. Nós aprendemos a viver com esta identidade falsa. Uma identidade construída para sobreviver à rejeição, sobreviver à culpa, sobreviver à insegurança. A mulher samaritana provavelmente se acostumou a viver assim, evitando os olhares, escondendo dores, carregando sede emocional, buscando validação em tantos relacionamentos. E o mais impressionante da história é que Jesus não apenas conversa com ela, Jesus a dignifica. A sua atenção para Romanos capítulo 5, verso 8, por favor. Romanos 5, leitura do verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Perfeitos? Quando nós éramos o quê, igreja? Pecadores, louvado seja o nome de Jesus. E qual é o resultado? Aquela mulher sai da vergonha direto para o testemunho. É isso que chama a atenção. Ela sai da vergonha de um pecado revelado
mas que ela se torna perdoada, ela se sente digna na revelação deste erro, e ela passa a ser uma testemunha. A mulher que evitava as pessoas com medo do julgamento delas, agora passa a anunciar Jesus. Porque quando alguém encontra a verdadeira graça, não precisa mais sustentar o seu personagem. Quando alguém encontra a verdadeira graça, não precisa mais fingir que é perfeito. Quando alguém alcança a verdadeira graça, não precisa mais viver tentando provar que tem valor. O amor de Cristo mata o nosso eu impostor, porque finalmente nós encontramos um amor que não depende de performance, não depende de aparência. Volte a sua atenção para João, capítulo 4. Versos 28 a 30 e 38 a 42. 39 a 42. 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, ela foi buscar água. E ela ficou tão impressionada com o que ela ouviu, que ela deixou a água lá, deixou o cântaro e foi correndo para a cidade. Verso 29, venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele porventura o Messias? 30, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do quê? Por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Escuta, essa daí não é aquela que tinha 5 maridos, 6, 7, 10, sei lá. Não é essa daí que é destruidora de lares, não é essa daí que é a fulana. Ela não estava mais preocupada com isso. Ela encontrou a graça, e a graça não pode ser guardada, tem que ser compartilhada. Verso 40, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você nos falou que cremos nele, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente quem? O Salvador do mundo. E ele está aqui agora. Queridos, notem que os samaritanos creram primeiro pelo testemunho da mulher e depois pela experiência pessoal. Por isso, temos aqui algo profundo a ser revelado. Leia comigo. Jesus transforma o quê? Feridos em quem? Em testemunhas. Meu irmão, jogue a máscara fora. Permita que a graça te cure de uma vez por todas. Porque quem é curado se torna testemunha. Há quanto tempo alguém não vai até Jesus pela sua influência? Quantas pessoas na sua história cristã foram levadas a Jesus? Ah, eu nunca tive esta experiência. Então, jogue a máscara fora. Aprenda a viver influenciando pessoas para a salvação. Já passou da hora, irmãos. Hoje à tarde vamos ter uma reunião com a nossa comissão. De acordo com as últimas estatísticas, Framingham tem cerca de 73 mil habitantes. E nós somos 70 pessoas, 90 pessoas. 10% da população, até os últimos dados, óbvio que a imigração pode ter mexido com isso, mas esta é definitivamente a cidade mais brasileira de Massachusetts. 7 mil a 10 mil brasileiros
dizem morar nesta cidade. Isso eu estou falando só dos falantes da língua portuguesa, porque você influencia também pessoas que não falam a sua língua. Qual foi a sua última experiência entre conhecer alguém e levar esta pessoa ao batismo, em nome de Jesus? Quando foi que isto aconteceu? Está na hora de tirarmos a nossa máscara e permitir que nossa vida ferida seja transformada em uma testemunha para a eternidade. Você aceita? A mulher não voltou com um diploma de teologia. Ela voltou com o testemunho de uma experiência real com Cristo. Ele me disse tudo o que eu fiz. Talvez o testemunho mais poderoso que as pessoas estejam esperando de nós hoje não seja perfeição religiosa. Até porque não somos perfeitos. Talvez as pessoas estejam querendo testemunhar nossa honestidade restaurada. Pessoas cansadas não precisam de cristãos impecáveis que as humilhem com a sua impecabilidade. Pessoas cansadas precisam encontrar pessoas que também estiveram feridas, cansadas, mas que agora foram restauradas. Se o evangelho crescesse apenas de argumento, pode ter certeza, teríamos que ter 2 cultos aqui, no mínimo. Porque se tem gente com argumento, é crente. Tem argumento para tudo. Tem pessoas que se acham doutores nos argumentos, mas os bancos estão vazios. Nossa vida está vazia, nossos vizinhos não estão influenciados, nossa cidade não sabe que existimos, porque as pessoas estão cansadas de argumento, igreja de Framingham, cansadas. As pessoas precisam finalmente entender que o evangelho cresce através do quê? Vidas restauradas. Será que quem convive comigo no trânsito, dentro do meu casamento, na escola, na faculdade, no trabalho, enxerga pessoas restauradas? Será que a honestidade é a nossa característica? A mulher samaritana descobriu essa verdade. Se Jesus me ama, conhecendo tudo sobre mim, então existe esperança para qualquer um. E é exatamente isso que o mundo ao redor de nós precisa ver em nós. As pessoas não querem ver nossas máscaras, tentando esconder quem nós somos de verdade. Elas precisam ver pecadores confessos e restaurados. Os maiores testemunhos, geralmente, não vêm de pessoas perfeitas, vêm de pessoas que foram restauradas. O maior medo de um ser humano não é fracassar. Nosso maior medo é que as pessoas nos conheçam de verdade. Que as pessoas saibam quem nós somos quando ninguém está vendo. Esse é o nosso maior medo. Não temos coragem e nem temos maturidade para colocar em prática, por exemplo, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, mas, meu irmão, eu lhe sou sincero, a igreja não tem maturidade para isso. Se nós dessemos o microfone agora para você confessar publicamente o seu pecado, você seria rejeitado.
É impossível para qualquer um de nós dizer publicamente qualquer que seja o pecado íntimo que nós temos escondidos, porque nós não temos a capacidade de perdoar ninguém. Nos falta isso, e aí nós vivemos uma ilusão, uma máscara, não crescemos e ainda pior, nos condenamos. Quem é que tem coragem de confessar pecados no ambiente da igreja? Mas está aqui na Bíblia. E é interessante que Tiago registra isso no capítulo 15, relacionado a uma oração feita por alguém que está doente, para que esta pessoa seja curada. E nós não temos revelado esse poder. Se tem um ambiente que me destrói, é visitar um hospital, especialmente a ala infantil de uma UTI de câncer ou de outras doenças. Olhar para aqueles pais que estão há anos dentro de um hospital com seus filhos, há meses, e sair dali com a sensação de que você não fez nada. Nada. Há um tempo atrás eu entrei numa maternidade com a minha esposa e a mãe tinha um filho morto nos braços, morto, na maternidade. E o que eu pude fazer? Nada, porque nós não temos essa capacidade. Por isso, precisamos abrir mão das máscaras. Precisamos ser curados, a ponto da igreja ser um ambiente de cura e não de julgamento e condenação. Você entende isso? E a igreja não são essas paredes. A igreja somos nós, onde estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos fazer ajustes, precisamos cuidar do prédio, maravilha, mas Deus não vem salvar esse prédio. Ele vem salvar pessoas. Porque todos nós carregamos uma pergunta: se descobrirem quem eu sou realmente, será que vão me amar? Se você me conhecer como eu sou, você vai me amar? Ou vai viver como se eu não existisse? Por isso, por esse medo de rejeição, nós vivemos escondidos. Máscaras espirituais, máscaras emocionais, máscaras ministeriais, máscaras familiares, máscaras sociais. Mas sabe, diante de Jesus, nosso falso eu perde força. Porque Cristo não ama uma versão mascarada de cada um de nós. Ele não ama você com a sua máscara, Ele ama quem você é de verdade. Últimos versos. Hebreus. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 4, versos 13 a 16. Abra a Bíblia. Hebreus 4. Veja se todos encontraram, se alguém precisa de ajuda. E deixe esses versos bem marcados na sua Bíblia. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas
todas as coisas expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não adianta máscara diante de Jesus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas de que forma? Sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. De que forma? Com que, igreja? Com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, para que a ajuda venha no momento oportuno. Ah, meus queridos, Jesus nos ama. E Jesus nos ama como estamos agora. Porque diante da cruz você pode deixar de lado a sua máscara, você não precisa se preocupar, porque Ele sabe das suas quedas, sabe das suas incoerências, sabe das suas recaídas, sabe das suas máscaras, sabe do seu pensamento escondido, sabe das suas feridas profundas. Ele sabe. E mesmo assim, Ele escolheu permanecer conosco, por isso Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está aqui. Nosso falso eu diz: você precisa merecer amor. Jesus te diz hoje: você precisa receber graça. Nosso falso eu diz: esconda-se. Jesus diz: filho, filha, Ele te chama pelo nome. Nosso falso eu produz ansiedade, Jesus oferece descanso. Nosso falso eu sustenta a nossa aparência, mas Jesus restaura a nossa identidade. O maior milagre, talvez, da história desta mulher é que ela foi ao poço de que forma? Escondida, e saiu de lá de que maneira? Livre. O maior milagre hoje em sua vida é sair por estas portas hoje livre, honesto, transparente, restaurado. Não dá para terminar sem o dom de profecia. E Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações: aquele que bebe da água viva torna-se também o quê? Fonte. O recebedor se torna doador. A graça de Cristo na alma é como uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando aqueles que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Você é liberto e aí você vai ajudar a libertar outros. Não porque você é perfeito, mas é porque Cristo passa a viver em você. Por isso, que tal? Que tal hoje deixar a máscara? Jesus está procurando alguém como você e eu, sem performance, sem personagem, sem máscara. E Ele está dizendo: filho, filha, eu sei, eu vejo, eu conheço você e ainda assim eu te amo. Então, eu queria convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente. E eles vão nos ajudar a cantar exatamente o hino Tu És. E durante este hino, eu queria convidar você a entregar a sua vergonha, entregar a sua necessidade de aprovação, entregar a sua culpa, o seu falso eu,
a sua máscara. Sabem por quê? Porque ninguém jamais vai ser curado se continuar o quê? Está na tela. Ninguém jamais será curado se continuar como? Escondido. Então, à medida que você cantar este hino com a equipe de louvor, se você desejar, eu quero orar pela sua vida e orar por todos nós, para que deixemos de lado as nossas máscaras e saiamos daqui hoje com o milagre da cura, para que recebamos esta fonte todos os dias e possamos compartilhar com pessoas ao nosso redor. Se você aceitar, pode se aproximar, pode ficar em pé onde você estiver, mas vamos hoje nos entregar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deixe Deus ser Deus. Entregue as suas máscaras hoje. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Essa. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Peça com fé. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da
minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Louve! Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Era necessário que ele passasse por Samaria. E foi necessário que ele passasse por Framingham, para que você entendesse, meu filho e minha filha, não estou buscando perfeição, eu estou buscando honestidade. Eu estou buscando quem está realmente disposto a experimentar a minha graça para ser curado. Por favor, deixe sua máscara diante deste altar hoje. Permita-se ser curado, curada pela graça. Você aceita? Orando em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos. Nós temos buscado uma vida pública e vivido uma vida secreta. Tem sido uma tortura ter esta dupla personalidade. Não temos segurança para revelar nossos pecados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja. Nossa vida tem sido uma vida frustrada espiritualmente, um peso, uma carga. O Senhor promete paz e a gente não sente essa paz. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos frequentando uma igreja e a vida continua triste, pesada, com vontade de desistir. Vivendo sob a pressão de aparentar que está tudo bem, quando nós não aguentamos mais. Ajuda-nos a aprender de uma vez por todas que Jesus não desiste de nós. Ajuda-nos, Deus, a realmente confessarmos os nossos pecados a Ti. E quando necessário, podermos abrir nosso coração também, pelo menos para pessoas que possam nos abraçar e nos erguer e não nos julgar e acabar de nos condenar. Não precisamos disso, para isso já temos o diabo. O que nós precisamos é de pessoas restauradas, que tenham prazer de ajudar pelo poder de Cristo a restaurar outras. Nos ajude, Deus. Quantas pessoas cruzam nosso caminho durante todos os dias da semana e saem da nossa presença sem sequer saber que nós conhecemos Jesus. Há quanto tempo esta pessoa que está orando comigo agora não sente o privilégio, a alegria
de ver alguém sendo transformado através da sua influência pelo poder de Cristo. Que ninguém saia daqui hoje sem estar incomodado por uma vida que não expande o teu reino. Chega de só receber, receber, receber. Já estamos no estágio em que estamos reclamando, enquanto muitas pessoas estão desesperadas, não entendem a Bíblia, não conseguem orar, acham que Deus não existe. Pai, usa-nos. A gente corre para lá, para cá, não tem horário para nada, é só trabalho, correria, ameaça de imigração, problemas, brigas. E não temos tido tempo para o que mais importa: estar aos teus pés e convidar pessoas para que estejam conosco, bebendo desta água viva. Deus, muda, Senhor, a nossa visão. Abençoe os alimentos que serão bondosamente compartilhados agora. Lidera, Senhor, nossa reunião da comissão logo mais. Cura nossas feridas. Agora que vamos deixar nossas máscaras diante deste altar, Pai, traga o bálsamo para a nossa vida. Renova nossa alegria em sermos pessoas que entregaram seus corações a Cristo. E que saindo por estas portas, ou saindo das portas das nossas casas todos os dias, que encaremos isto como sair para a missão. Orar, estudar e vivenciar a palavra e expandir o teu reino. Traga mais pessoas como o Moraes, a Cíntia, o Henry e o Dominique para nós. Que famílias lindas como esta saibam, ali não é um lugar de pessoas perfeitas, aquele é um ambiente de pessoas restauradas, e todos são bem-vindos. Ajude esta igreja a despertar para influenciar famílias lindas como a família Moraes. Caso contrário, para que este prédio? Não serve para nada se as pessoas dentro dele não abraçarem a causa de receber e ser restaurado pela graça e convidar outros para esta fonte que é Jesus. Volte logo para nos buscar. Abençoe nossas famílias. E, por favor, aceite-nos apesar de quem somos. Orando em nome de Jesus, o teu povo diz amém e graças a Deus. Dedique esses momentos para a sua oração pessoal. Nossa equipe irá tocar agora um hino instrumental, o mesmo hino. Você pode orar e na sequência descer para o nosso almoço. Que Deus te abençoe, um ótimo restante de sábado, e lembre-se, breve Jesus voltará.